Bom dia, amores! Sexta-feira, final de semana chegou. Vamos descansar, mas vamos estudar também para as avaliações segunda-feira. Apesar de ter a necessidade de estudar, mas também tire um momentozinho para descansarem para segunda-feira para que vocês estejam bem assim, com energia e despreocupados para responder a prova de vocês. Mais uma vez eu falo, não precisa se preocupar, vai dar tudo certo, só pensar em Papai do Céu e estudar, tá? Tem que estudar, por favor. Então estude, que quando estuda vai facilitar no momento de responder as avaliações. Amores, hoje nós vamos agradecer por mais uma semana que se passou, por nós estarmos bem, por as pessoas que a gente gosta estarem bem também, que é claro que nós vamos agradecer por essas pessoas e vamos pedir a Papai do Céu que a próxima semana ela seja abençoada. Já vamos pensar na próxima semana. Pedir a Ele que abençoe a semana de avaliações de vocês nessa nova plataforma, que tudo dê certo, que não haja dificuldades, que Ele abençoe cada momento, desde o primeiro dia das avaliações até o último dia, que todos vocês consigam fazer a avaliação sem dificuldade, que vocês consigam compreender o assunto, interpretar cada pergunta daquelas avaliações. Então nós vamos colocar a nossa semana de avaliações na mão de Deus, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, e tudo vai dar certo, tá, amores? Hoje nós teremos revisão de geografia, teremos revisão de história. Então vamos lá fazer a nossa revisão. Em geografia, lembra o que foi que a gente viu esse mês? Geografia, nós falamos sobre as paisagens, não é? As paisagens, somente as paisagens, não. Nós falamos sobre especificamente as paisagens dos bairros. Uma paisagem, a gente viu que uma paisagem ela diz muito sobre como é aquele bairro. Uma paisagem ela diz muito como é o perfil das pessoas que moram ali naquele bairro. Então, as paisagens elas trazem essas características dos bairros para a gente. Foi o que nós vimos lá no início, na página 290 290. Ainda não. Nós vimos a paisagem de um bairro, aí a gente percebeu que o bairro ele não está com infraestrutura. Ao observarmos as paisagens, podemos verificar, por exemplo, quando a gente observa a paisagem de um bairro, a gente verifica o quê? Se existe ou não infraestrutura naquele bairro. O que é infraestrutura? Ruas asfaltadas, iluminação pública, abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos, que é o lixo, alguns lugares não tem, e rede de esgoto. Temos exemplos aí de vários lugares que não tem, vários bairros que não tem essa infraestrutura. E nós vimos imagens aí, trabalhamos muito, vimos imagens de lugares que a infraestrutura não existe de forma nenhuma, que as pessoas vivem numa situação que não é boa. Quando o bairro não tem infraestrutura, as pessoas daquele bairro elas podem adquirirem doenças também, doenças ligadas à falta de higiene, ou, por exemplo, a questão de moscas, mosquitos que são atraídos, ou ratos são atraídos para aquele lixo, são atraídos através do lixo, da sujeira, e transmitem doenças. E vem as transformações da paisagem. A transformação da paisagem lá na 285. É possível acontecer uma transformação da paisagem? Sim. As paisagens elas estão diariamente se transformando. Como é que acontece essa transformação da paisagem? Vocês sabem me dizer quem são os responsáveis por essa transformação da paisagem? Então, aqui fala na página 285, qual é a página? É o módulo 3. Módulo 3, 285, a paisagem e a ação da natureza. Tanto a paisagem ela é transformada pelo homem, quanto ela é transformada pela natureza. E nós vamos ver aqui a paisagem sendo transformada pela natureza. As paisagens podem ser transformadas pela ação, minha gente, quase não sai, desculpe. A paisagem e a ação da natureza.
As paisagens podem ser transformadas pela ação de elementos da natureza. O que são esses elementos da natureza que transformam essa paisagem? É o vento, a luz e o calor do sol e a água das chuvas. Tudo isso transforma a paisagem. A água das chuvas, dos rios, dos mares, vai fazendo com que aquela paisagem seja transformada. Observem aí na página 285, por favor, acompanhe, que tem umas barreiras aí que a gente chama. Foi formada de quê? São esses grandes paredões aí, barreiras conhecidas como grandes paredões de rochas. Eles surgiram de quê, gente? Foi o desgaste aí, esses paredões, as ondas do mar, de tanto elas virem, entravam em choque com esses paredões e foi acontecendo que teve essa transformação. E na página 285, as dunas são formas de relevo, originadas de grandes porções de areia. E essas porções de areia, elas vêm de onde? Essas porções de areia que formam as dunas tão lindas. Elas são transformadas pela ação dos ventos. Os ventos, eles carregam grãos de areia, deslocando as dunas de um lugar para o outro, conforme mostra aí a paisagem. Essa transformação é feita por um elemento que é o vento. E na página 286, a paisagem e a ação do ser humano. O ser humano também transforma a paisagem para atender o quê? Porque o ser humano ele transforma as paisagens para atender às suas necessidades. Que necessidades são essas? O cultivo da terra para alimentação, para que a gente se alimente, é necessário que tenha um preparo na terra para o plantio. Muita gente, quando está se alimentando, não lembra que teve todo esse preparo, mas é necessário. Quando acontece esse preparo para o plantio, é feita uma transformação ali naquela paisagem. Portanto, a paisagem é transformada pelo ser humano para atender às suas necessidades. O preparo da terra para o plantio, a construção de estradas para a circulação de veículos e a construção de casas para moradias. Toda construção que é feita é necessário que a paisagem ela vai ser transformada. Cada construção que é realizada, seja de casa ou não, a paisagem está sendo transformada. E existem as transformações e permanências na paisagem. O que é isso? Alguns lugares são transformados, outros permanecem por muito tempo ali e não são transformados. Ao observar uma paisagem, podemos identificar elementos que trazem informações sobre épocas diferentes. Esses elementos, quando a gente observa uma paisagem, isso quer dizer que esses elementos eles trazem informações para a gente, esses elementos dessa paisagem, eles trazem informações para a gente de épocas diferentes. Temos um exemplo aqui da Serra da Capivara. Quando a gente observa a paisagem da Serra da Capivara, a gente vê a nossa história, não só a história do Piauí, mas a história do mundo, a história das pessoas, do ser humano. Então é isso, a paisagem ela traz essa informação para a gente. E umas são transformadas, geralmente aquelas paisagens que elas contribuem para que a gente saiba como foi o passado, entenda como foi a nossa história. Essas paisagens elas não são transformadas, elas permanecem, elas são preservadas, como é o caso da Serra da Capivara. Imagine se alguém chegasse lá e transformasse tudo aquilo. Como que ficaria? Transformasse todas aquelas pinturas rupestres? Mas não pode. Então, as pessoas que viriam após a gente, o que aconteceria? Eles não iriam saber da história da mesma forma que nós soubemos. Imagine se não fosse preservado, a gente jamais teria essas informações. Então, o que eu estou querendo dizer, amores, é que algumas transformações, algumas paisagens são transformadas, outras permanecem, não são transformadas. E os elementos mais antigos são os que geralmente permanecem, que não é feita uma transformação. E vimos a questão da transformação, os indígenas. De que forma os indígenas eles transformam a natureza? Os indígenas eles transformam a natureza diferente de nós. Eles procuram usar, lembra a questão do necessário. Eles transformam só de acordo com o que eles precisam, de acordo somente mesmo com as suas necessidades.
É a casa, é a alimentação. Quando eles tiram recursos de um lugar que está acabando, o que acontece? Para não se esgotar todos aqueles recursos, eles mudam de local. Então, eles protegem muito a questão da paisagem, diferentemente da gente. E o que foi mais que nós vimos, por último, foi na aula de ontem, a gente falou sobre o croquis. Croquis são desenhos de bairros ou de uma paisagem ou rua que é feito à mão. Se eu pedir para vocês fazerem o croquis do bairro de vocês, vocês vão fazer ali da rua de vocês, por exemplo, desenho à mão colocando os principais elementos que tem na rua de vocês. Elementos podem ser árvores, casas, ruas também são elementos. Tudo isso vai entrar como elementos. Elementos é tudo que faz parte de uma paisagem. Falamos sobre a importância da reciclagem na natureza. Quando a gente recicla, nós evitamos o quê? Que tenha acúmulo de lixos, não é? Quando a gente recicla, a gente evita o quê? Que compre. Quando a gente compra mais, o que acontece? A gente vai poluir mais o meio ambiente, prejudicar. Falamos sobre a coleta seletiva, que ela é importante exatamente para isso. Alguns materiais eles são recicláveis e as empresas, as indústrias e fábricas aproveitam, reaproveitam na fabricação de outros produtos para que não seja necessário recorrer à natureza e tirar mais recursos. Lembrando que os nossos recursos já estão pouquíssimos, que nem todo mundo tem o mesmo cuidado. A gente viu a questão de quanto tempo cada material demora para se decompor na natureza e a questão do lixo, que as pessoas não têm cuidado, as lixeiras, verde vidro, amarelo metal, plástico vermelha e papel azul. E reutilizar, vimos que é importante a gente reutilizar. O que é reutilizar? É algo que já foi usado, mas que nós podemos usar para uma outra função, por exemplo, ou para aquela mesma função. O reutilizar é isso, que há algo que ainda serve para usar, ainda está em perfeito estado e a gente não joga fora. A gente reutiliza, outra pessoa dá para outra pessoa reutilizar. Reutilizar é vergonhoso? Não é vergonhoso. Vergonhoso é encher o mundo aí de lixo, vem chuvas, vem tudo e a natureza reage da sua forma. Isso aí é vergonhoso, não faz vergonha de forma nenhuma você reutilizar as coisas. Finalizamos aqui nossa revisão de geografia e vamos agora para a nossa revisão de história.